Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional, comigo, Fábio Toledo, e o retorno de Lucas Guanais, são e salvo da dengue. E aí, Guanais? Cara, eu sou um brasileiro muito fajuto, né, que com 28 anos, em pleno 2024, eu ainda não tinha pego dengue, e eu podia ter continuado assim, né, seria muito melhor se eu tivesse continuado assim. Porque que doença desgraçada, todas as etapas, todas as fases, mas estou bem, graças a Deus estou bem, então fica aí o lembrete para todo mundo, evite água parada em pneus, latas e garrafas, limpe caixa d'água, cobra os vasos de planta com terra, todos contra a dengue, tomem vacina quando estiver disponível e vamos aí. Que é ruim, hein? Pelo amor de Deus, é ruim. Já pode pôr no seu RG, tive dengue. Já posso. E vamos nessa, né? Muitos assuntos para falar nessa edição, como sempre, né? Trazendo os brasileiros pelo mundo, tem agora já, né, definição da primeira fase da LBF com os playoffs, tem título de brasileiro CBB já acontecendo, tem as finais do NBB também rolando, enfim, seleções de base. E a gente começa falando de brasileiros pelo mundo. Vamos falar, né, do que a gente já via até, eu no caso, né, estava solitário na última edição, né, tinha falado da reta final da Leb Ouro, né, segunda divisão ali do basquete espanhol, e falando justamente do Caio Pacheco, né, que com o Tizona chegou ao Final Four ali, esse sim legítimo, né, Final Four da segunda divisão do basquete espanhol, só que o Tizona foi derrotado, né, na semifinal ali lá disputada em Madrid, perdeu para o Estudiantes por 86-62 e com isso então não chegou nem a decisão, né, da Leb Ouro. Convém destacar também os números do Caio Pacheco nesse jogo. Ele teve 12 pontos em 28 minutos e junto com o Mário Sansuperi Fernandes foram os dois principais pontuadores, né, do time, né? E 12 pontos é pouco, né? E aí já mostra um pouco como faltou pro Tizona para superar os Estudiantes na semifinal aí. Vitória da equipe, eu ia falar da equipe espanhola, né? Todas são, mas o Movistar Estudiantes avançou para a decisão e acabou sendo derrotado, viu, Guanais? Foi derrotado pelo Força Lleida, que na semifinal eliminou o São Pablo Burgos, né? Um time também muito conhecido por aqui, né? Que o Benite já jogou e foi campeão, inclusive, né? Por lá. E o Força... enfrentou o São Paulo, não foi? No Intercontinental, inclusive? Isso. Acho que foi essa decisão. Eu sei que enfrentou um brasileiro. E na final, então, o Força Lleida foi campeão com 85-70, né? E aí, festa, né, da torcida. E também, Guanais, já porque a gente está falando, trazendo para o Brasil, tivemos, né, desse time que conseguiu acesso, a presença do lituano Osvaldas Matulionis, o único lituano a jogar no NBB, meu querido. E não deixou saudades. É sempre bom a gente ressaltar isso. Foi titular, inclusive, Foi titular, logo depois que Bauru foi campeão, inclusive, né? Pouco depois que Bauru foi campeão. E ele jogou por aqui. Ele teve um caso curioso, né? Ele fez uma estreia contra a Franca no Pedrocão muito boa. O bauruense se animou pra caramba, né? Com aquela estreia, mas depois não se encaixou, não se adaptou e ainda saiu falando mal do basquete brasileiro. Depois chegou a jogar com o Fischer no Bilbao, né? Mas nunca teve grande destaque e zero saudades dele aqui no Brasil, ainda mais pelas declarações após a saída dele. No nosso finado podcast, talvez não finado, não sei, em pausa temporária, indefinida, na Locomotiva Esportiva, a gente comentou bastante quando ele saiu e deu aquelas declarações. A gente fez um podcast com o Demetrios, que era o técnico dele, falando bastante sobre isso. É um podcast bem legal.
E tá ali no Spotify, nos agregadores, quem quiser ouvir também. E só, eu peguei aqui certinho, Fábio. O São Paulo Burgos enfrentou o Flamengo em 2022, tá? O São Paulo em 2023 pegou o Tenerife, do Marcelinho Huertas. Então o São Paulo Burgos enfrentou o Flamengo. E seria curioso o São Paulo contra o São Paulo, né? Mas... Seria muito... redundante. Seria redundante. Muito anedótico, né? Mas não rolou. E a gente fala também de outra decisão que estava envolvendo brasileiros, né? A Liga Sérvia, que teve ali no jogo 1 a vitória do Estrela Vermelha, né? Sobre o Partizan, que eu até tinha mencionado, né? Que o Caboclo acabou não jogando. O Iago sofreu uma lesão, né? Que deixou o pessoal arrepiado nas vésperas do pré-olímpico. E na sequência, né, no jogo 2, a torcida, o jogo foi, né, na quadra do Partizan, e a torcida do Partizan, né, acabou ali fazendo cânticos ao presidente do Estrela Vermelha, que também por isso não é político e empresário, né, e aí os jogadores do Estrela Vermelha não gostaram, a torcida jogou objetos também na quadra, e os jogadores do Estrela Vermelha saíram, né, de quadra, e depois a Liga de Basquete da Sérvia acabou concluindo a decisão, inclusive, né, dando vitória por WO, por Estrela Vermelha. Então, Guanais, dá para pôr na conta também mais um título pro Iago, mais um título para a conta do Estrela Vermelha, mas acho que não era do jeito mais legal de acontecer. Não, com certeza, né? Mas só para esclarecer, foi isso mesmo. O Estrela Vermelha deixou a quadra e venceu por WO, né? Então, o Partizan também não voltou para a quadra depois disso. Enfim, um imbróglio que aconteceu ali, um torneio que já não é levado com tanto afinco assim por todos os clubes. O único apelo que tem ali, via de regra, é o clássico, né, de Belgrado. E terminou ainda de uma maneira extremamente melancólica. E a gente tem que lembrar que o Iago se machucou neste torneio, inclusive. Pelo amor de Deus. Tipo, quase um machucou pra isso, né? É, bem isso. E aí o Partizan ficou assim, a gente não quer nem saber dessa copinha, né? Igual o pessoal fala aqui dos estaduais. Quando perde a Paulistinha, né? Quando ganha Paulistão, aquela história toda. Liguinha Sérvia, a gente não tá. E até aproveitando, né, que a gente está mundo afora, Guanais, a gente atualiza primeiro a situação do Iago, né, porque, como a gente já tinha falado aqui no primeiro jogo da final, ele acabou saindo com a lesão na panturrilha, né, e agora já tem um pouco mais de tempo, né, pra gente saber, né, as condições dele para o pré-olímpico, e também, né, falando das seleções que já anunciaram, né, os seus pré-convocados para o pré-olímpico, né, Montenegro já anunciou, Geórgia, Camarões, Letônia também, né, enfim, temos aí, lógico que a gente não sabe todos, porque os elencos não foram fechados, mas vão ser dos nomes que estão dentro da lista, né? Eu acho que isso também, assim como o Brasil está nessa mesma pegada ainda. Claro, falando primeiro do Iago, né? A lesão dele foi grave até, né? Lesão grave, falando de lesões de panturrilha, grau 2, 3 e a recuperação de 4 a 6 semanas, ou seja, vai ser muito no limite para o Iago conseguir jogar, se ele de fato conseguir. O Brasil já está treinando em Blumenau, sem os 4 atletas de Flamengo e Franca que estão disputando a final do NBB. Falaremos da final daqui a pouquinho. Então, os treinos já começaram em Blumenau, o Iago está lá, está sendo tratado, e para tentar chegar com condições de jogo, pelo menos na Letônia, né? Os amistosos antes na Croácia já acho que nem se considera. Mas o Iago acho que pode ficar tranquilo que, tendo condições de jogo, estará no grupo dos 12, né? Uhum. Não acredito que Iago ficaria de fora, não há motivo para isso. O nosso principal jogador hoje ao lado de Bruno Caboclo. Então, que se recupere o quanto antes, vai ser muito no limite mesmo, tá, gente? Para ele conseguir jogar
nas partidas na Letônia. E falando disso, né, já temos ali algumas convocações. Começar primeiro pelo grupo, pela chave do Brasil, né, que o Brasil enfrenta primeiro Camarões e Montenegro. A seleção camaronesa fez uma lista de 26 jogadores, cara. Então, assim, é meio difícil saber o que vai sair dali. Mas o que mais importa é que o Pascal Siakam, né, o pivô do Indiana Pacers, ex-Toronto Raptors, está na lista. E o Paris Lee também, né, o alarmador ali do Asvel, né, da França, que disputa a Euroliga e tudo mais também, é o outro grande nome dessa seleção camaronesa, que tem muita gente jogando em Camarões, mas também em universidades nos Estados Unidos e em outros países da Europa, notadamente a França, né, até por conta de, né, acho que a língua, relações, pelo fato de ter sido colônia, etc. Sim. Então, Camarões com essa lista de 26, Camarões está fazendo o camp dele, os treinamentos, vai começar, na verdade, no dia 15, vai até o dia 30 de junho, e só depois do dia 30 de junho que vão divulgar os 12, né, e o pré-olímpico começa dia 2, né, então eles vão divulgar no dia 30 ou no dia 1º, vai ser em cima da hora mesmo que o Camarões vai divulgar a lista dos 12, tá? Nesse meio tempo vai fazer amistosos com o Egito e a Geórgia. Ainda na chave brasileira, Montenegro tem uma lista com 17 jogadores, os principais nomes, né, os nomes mais conhecidos da seleção de Montenegro estão na lista, né? O principal deles é o Vucevic, né, o Nemanja Vucevic, pivô do Chicago Bulls, está na lista. Quem também está na lista é o Kendrick Perry, armador do Unicaja Málaga, que fez uma Liga CB muito boa, né, tá na lista. O outro armador americano deles, que é do Múrcia, o Jonah Radenbaugh, também está na lista dos 17. Então, como é que eu posso dizer? É um Montenegro com nomes interessantes, claro, com desfalques, né? O Dubjevic, o Ivanovic, o Todorovic também, jogadores que atuaram, inclusive, contra o Brasil na Copa do Mundo em 2019, na China, a partida que o Brasil venceu por 84-73, são nomes que estão lesionados e não vão para esse pré-olímpico. Inclusive, daquela seleção, só 3 nomes estão na lista dos 17. Tá? Uma seleção bem modificada. Quem estava tomando como base aquele Montenegro, não tome. Tá? Não é o mesmo. É uma seleção bem modificada. Indo para outra chave, né, Fábio? Falando primeiro aqui da seleção da Geórgia, que inclusive vai enfrentar Montenegro, né, nos amistosos preparatórios. A seleção Geórgia também foi convocada com 18 nomes, né, vai definir os 12 só lá em cima. Os principais estão lá, né, o Schengelia e principalmente o Sandro Mamukelashvili, né, que era do Spurs, vai jogar. O Joe Thomason também. Vai com todo mundo que vai com quem entende melhor a Geórgia. Por fim, a Letônia, dos donos da casa, divulgaram uma seleção com 14 nomes, Fábio. 14 nomes para a Geórgia e tá todo mundo lá. Tá? Aquela galera que fez a gente tremer na base e venceu, inclusive, o Brasil na Copa do Mundo na Ásia ano passado, tá todo mundo lá. O Kuroc está lá, os irmãos Bertans, quem mais? O Zagars está lá, o Kuroc já falei, né? Tá todo mundo lá, o Porzingis está lá também. Qual que é a grande questão dessa seleção, né? O Zagars é dúvida, né? Um dos principais jogadores, foi para mim o melhor jogador da Letônia no ano passado. Ele tá machucado e tá se recuperando, diz que vai para jogo, tá? Mas a gente não sabe exatamente em quais condições. E o Porzingis, né, o pivô do Celtics, ficou aí mais de um mês afastado recentemente da NBA, voltou nas finais, disputou os 2 primeiros jogos das finais da NBA e machucou de novo. E uma lesão, Fábio, no calcanhar, no ossinho ali do calcanhar, que é uma das lesões mais raras da história na literatura esportiva. O cara é muito azarado, mas ao que consta ele deve jogar sim, tá? Ele tá... a expectativa é que ele jogue já as finais da NBA, né? Que ele perca no máximo 1 ou 2 jogos. Então, que dirá o pré-olímpico, né? Então, a Porzingis também deve ir para jogo. Na Letônia, não se sabe ainda também quais condições, assim como os Zagars, mas Letônia também convocada.
Falta Filipinas, mas a Filipinas está na outra chave e é muito improvável que a gente cruze com ela. Então vamos deixar mais pra frente. Filipinas tem o Manny Pacquiao, vai jogar basquete? Ele joga basquete, não joga? Não joga. Deve jogar. Ele joga, eu fiquei tem um todo negócio filipino desse. É fissurado, né? Todo filipino é fissurado em basquete. Mas eles têm o Kai Soto, eles têm principalmente o Jordan Clarkson. Sim, são caras que num dia podem fazer 30, 40 pontos, mas eles têm seus compromissos antes de um possível confronto com o Brasil, é muito improvável. E agora a gente vai pra WNBA, porque a gente tá tendo a sequência, né, da Liga de Basquete dos Estados Unidos, com agora a presença da Camila Cardoso em quadra, né? Ainda tá colocando o pé na piscina ali pra sentir, né, o cenário. E a Camila Cardoso já fez agora, eu tinha falado da estreia dela, né, contra o Indiana Fever, e agora ela já fez 4 partidas, e a principal delas, né, a mais recente, no último dia 8 contra o Atlanta Dream, derrota inclusive para o Chicago. Aliás, o Chicago tá perdendo todas agora, né, nessas últimas partidas aí, o time despencou na classificação. Mas a Camila Cardoso fez em 21 minutos contra o Atlanta Dream, fez 13 pontos, pegou 5 rebotes. É lógico, ainda está longe de ser dominante, como ela foi, inclusive, na NCAA, mas até retornando, né, a condição física ideal e também tentando buscar espaço, né, no Chicago Sky, porque a gente até tinha falado, né, principalmente com questão ao draft, né, de ter draftado 2 jogadoras ali no alto, né, no alto das escolhas, da mesma posição, né, Guanais? E aí, a Angel Reese, que foi a 7ª escolha, já tá jogando desde o início, até tá tendo certo protagonismo na equipe, e a Camila Cardoso, por conta da lesão, né, tá tendo que começar ali um pouco mais atrás, né, mesmo sendo a 3ª escolha. Exato, mas ela tá tendo destaque e ela tá recebendo muita mídia, inclusive, né? Os perfis oficiais lá, inclusive, até perceberam isso, né? Que a Camila Cardoso também gera muita mídia, não só do Brasil, mas essa própria parceria com a Angel Reese também rende muitos cliques, muito engajamento também. Então eles, por enquanto, estão bem satisfeitos. Eu acho que ninguém esperava que o Chicago Sky já fosse dominar logo de cara, ainda mais com a lesão da Camila. Eu acho que ela ainda tá jogando ali mais da metade das partidas, né? Metade, um pouquinho mais. É questão de tempo para as coisas se ajustando, mesmo para estadunidenses. A transição do basquete universitário para o profissional já é bem complicada, para estrangeiras, então, mais ainda. Então, para estadunidenses, que eu digo assim, para quem já joga lá em NCAA o tempo inteiro, né? Então, a Camila, mesmo sendo MVP, teve essa lesão, tá chegando aos poucos, é muita coisa nova, vamos com calma. Também saiu a notícia já, né, que as jogadoras já vão negociando com os clubes que vão jogar após a WNBA, e a Camila também já acertou com uma equipe da China, para depois de jogar a W, ir para lá. Mas não só ela, né, Fábio? A Damiris Dantas já acertou na Turquia, no Botas, a Stephanie Soares já acertou na Polônia, no Enya Gorzel, a Tainá vai voltar para a Eslovênia, depois da LBF. Então, várias atletas, né? O basquete feminino tem essa peculiaridade, esse calendário europeu e americano que são modulados para que as atletas possam ir de um lugar para o outro. Consequentemente, elas quase não têm férias, é muito triste isso, né? Mas é o preço que elas acabam exercer sua profissão, uma vez que a remuneração não é autossuficiente, né? E para ajudar, ainda tem esses campeonatos meia-boca aí da FIBA durante os Jogos Olímpicos. Isso a gente já falou em outros episódios, não vou me estressar novamente. Calma, Gonés, calma, Gonés. E a gente agora, então, dá sequência, falando ainda sobre o basquete feminino, falando já aqui no Brasil da LBF, a Liga de Basquete Feminino, que encerrou a sua fase de classificação, né, definiu, já estava meio que definido já os classificados, né, para os playoffs, e
também já temos o chaveamento dos playoffs que já estão começando, né? Provavelmente você já está acompanhando o nosso podcast com os playoffs rolando. Mas destacar dessa última semana de primeira fase, justamente o que foi o confronto direto, valendo a segunda colocação ali da competição, que foi o duelo entre Ituano e SESI Araraquara, jogo que aconteceu lá em Itu, e o Ituano venceu por 70-65, um ótimo desempenho no perímetro, ótimos arremessos na bola de 3 pontos, o time conseguiu variar bastante o jogo, tendo a presença da Gabi Guimarães sempre ali também, né, dentro do garrafão, e o Ituano conseguiu uma grande vitória sobre o SESI Araraquara, que garantiu, né, carimbou ali a vice-liderança, isso depois, né, nessa última semana do Ituano ser derrotado para o Sampaio ganhar do Campinas também e terminar a primeira fase com 95% de aproveitamento. É a melhor campanha da história do Sampaio na primeira fase da LBF, e o time então termina na liderança. Em segundo lugar, o Ituano com 80% de aproveitamento. E aí em terceiro, olha só, a reta final ainda, até por conta dessas derrotas do SESI Araraquara no finalzinho, né, para Sampaio, depois para o Ituano, o time ficou empatado ali na porcentagem, né, no aproveitamento com o Santo André, 70%. No final ali, lógico que o desempate, né, do confronto direto favoreceu o SESI, mas o Santo André encontrou ali, chegou perto do SESI Araraquara, os 4 melhores classificados que vão ter inclusive a vantagem, né, nos playoffs dessa fase quartas de final, né, para definir o jogo em casa, né, ter um jogo de desempate em casa. Na quinta colocação ficou Campinas com 55%, no sexto lugar Blumenau com 50%, sétimo lugar para o Corinthians com 45% e o oitavo Mesquita com 35%. Esses são os times que seguem na disputa da LBF. São José, Catanduva e Ponta Grossa estão eliminados. E destacar, Guanais, até tendo em vista os playoffs, teremos Sampaio e Mesquita, né, o primeiro contra o oitavo, Ituano e Corinthians, segundo contra o sétimo, SESI Araraquara e Blumenau, terceiro contra o sexto, e Santo André e Campinas, quarto contra o quinto. São séries, a meu ver, que tem, claro, um favorito nas 4, mas que podemos ter alguma surpresa, por exemplo, num Santo André e Campinas. É lógico que as coisas mudam um pouco, por exemplo, aí essa é uma notícia importante, né? O Sampaio já não vai ter a Crislin Carr, que pediu para sair do time, né? Não estava contente com o tempo de quadra. Isso me fez até lembrar uma coisa que você falou agora aqui no podcast, né? Com questão a administrar, né, um elenco com tantos nomes assim, né? E alguém não ia gostar, né? E a Crislin Carr acabou pedindo para sair, e a Trinity Batiste também foi para os Estados Unidos, foi viajar para os Estados Unidos. O pessoal tá meio que tá com medo que ela não volte, né? E isso deixa o Sampaio sem esses 2 nomes importantes na rotação, é claro, mas ainda assim é um time muito forte, né? O Sampaio, lógico que ganhava muito com esses nomes, mas a meu ver, até levando em consideração a dominância da equipe na fase de classificação, é lógico que playoffs as coisas mudam, mas não perde tanto assim. Acho que principalmente perde um pouco com a Trinity Batiste, mas você ainda tem outros nomes que podem suprir aí a falta dessas 2 estrangeiras. Mas por outro lado, o Sodier tem a Tainá, né, que não tinha durante boa parte da primeira fase. É o suficiente para um equilíbrio geral de forças ou ainda é muito distante? Aí é um outro ponto, né? A própria Maiara também está tendo uma boa temporada pelo Mesquita. A Brenda Barros tem alguns bons jogos também. A Tainá, ela
tem condição ali de fazer 25, até 30 pontos. Só que do outro lado tem um time com muito mais profundidade, tá num outro nível assim de elenco. Eu acho que vai ser, no mínimo, um confronto bem interessante de se acompanhar. Tendo essa decisão, né? O Sampaio, o Sodia Mesquita joga o primeiro jogo em casa, e aí depois os outros 2 jogos são no Maranhão. Então vai ser muito importante pro Mesquita o jogo 1, que vai acontecer no dia 14, agora às 7 da noite, né, que é o jogo que o time joga em casa e tem a possibilidade de surpreender, né? O Sampaio aí vai precisar contar muito, né, com o desempenho da Tainá Silva. Mas quem sabe, lembrando, né? Lembrando que os jogos são melhor de 3, né? Então também não tem muita margem para manobra nestas séries. Sim. Vamos pro calendário, Fábio? Bora, vamos lá então. Na quarta-feira, dia 12 de junho, o dia mais romântico do ano, teremos Blumenau contra César Araquara, lá em Santa Catarina. Na quinta-feira, o Campinas recebe o Santo André. Na sexta-feira, teremos Sodier contra Sampaio e Corinthians contra Ituano. Aí a LBF dá uma pausa e volta na outra quarta-feira, no dia 19. E aí é assunto para o nosso próximo podcast, já com todos os jogos definidos. E por falar em definir, ainda está a definir aonde vai ser o jogo Corinthians e Ituano, viu? Porque o Corinthians estava mandando jogos em Mogi das Cruzes. Não sei se vai voltar pro Vlamir Marques. Estava em reformas, né, inclusive. E agora temos a possibilidade de retornar à capital. Inclusive, gente, mais uma vez, torçam pelos esportes olímpicos do Corinthians, viu? Porque, olha, quando começa a dar esse tipo de treta com futebol, via de regra começa a sobrar para outras modalidades, tá? Por enquanto não apitou nenhum alerta ainda por lá, no Parque São Jorge, mas a literatura, né, e a nossa experiência prévia nos diz que corremos algum risco aí, principalmente com o basquete masculino e feminino. Um dos primeiros... quando o time o clube de futebol entra em crise, uma das primeiras coisas que acontece é o esporte olímpico sair, acabar. Em alguns casos nem volta mais, né? Diria o Palmeiras. Mesmo com grana. Mas ali o problema é outro, mas enfim. Vou trazer aqui, Guanais, a seleção da última semana da LBF. Opa, verdade. Da última semana mesmo, né? Da última semana da primeira fase. E também meio que definir, né? A corrida pelo MVP, porque já tá até perdendo a graça, viu? Seleção da semana da LBF, da última semana da fase de classificação. Teve Tainá Paixão, do Corinthians, na armação. Nas alas, Táchara Jeffries, do Corinthians também, que fez um jogo gigantesco também nessa semana. Acho que, se eu não me engano, foi a Táchara Jeffries conseguiu a maior eficiência da temporada nessa última semana. E a Manu, do César Araquara, apesar da derrota aí no último jogo, ela também foi muito regular, né, nas 2 partidas que o César Araquara fez nessa semana. E as pivôs, Brenda Barros, do Mesquita, e a Giovanna Carey, do Ponta Grossa, que também... das limitações do Ponta Grossa lá, né, quase sem reserva, jogou e fez muito ponto nessa última semana. Foi um dos destaques também. E terminando com a sexta mulher, a Dri do Corinthians, fazendo parte da nossa seleção. Então, 3 corintianas, olha só. Tainá Paixão, Táchara Jeffries, a Manu do César Araquara, a Brenda do Mesquita, a Giovanna do Ponta Grossa e a Dri do Corinthians. E a corrida para o MVP, vamos dar por encerrada, né? Na primeira, até porque acabou a fase de classificação, né? Na primeira colocação, corte, né? É lógico. É até legal de falar, né? Porque no NBB e na LBF não há uma separação tão clara assim, né? Você adota o critério que você quiser, a gente segue com fase de classificação.
E a Gabi Guimarães ganhou disparado, assim, uma regularidade absurda, duplos a rodo, e a nossa MVP já antecipando votação, a Gabi Guimarães no primeiro lugar. Na nossa lista no top 10 também tem no segundo a Babi do Campinas, terceiro lugar para Sassá do Sampaio, também fez uma ótima temporada. Tá fazendo no caso, né? No quarto lugar a Joyce do Ituano, quinto para Tássia do Santo André, o sexto lugar tá com a Glenda do Blumenau, que infelizmente aí principalmente no segundo turno sofreu com lesão e acabou perdendo um pouco de espaço. No sétimo lugar tem a Clarissa do Corinthians, oitavo para Kaká do Sampaio. No nono lugar tem a Lê Lisboa do Ituano e no décimo lugar a Isa Sangali, também do Sampaio. E é isso, agora a gente vai falar, Guanais, de um campeonato que começou depois da LBF, depois do NBB e já terminou antes deles. O Brasileirão CBB, que aconteceu o dito Final Four em Santos, né? Porque pra mim Final Four é semifinal e final, né? Não, mas foi um quadrangular final ali, todos contra todos, que foi em Santos. O Cruzeiro entrou como favorito junto com o Santos e no final deu Osasco. Nomenclatura não é o forte desse torneio, né? Que se intitula Brasileirão e dá anel de campeão brasileiro para quem ganha. Mas estavam lá em Santos, né? Osasco, Blumenau, Cruzeiro e Santos, né? Os donos da casa, exatamente, estavam lá no litoral paulista. E foi um Final Four, um quadrangular final, Fábio, muito equilibrado. A gente chegou no último dia com todo mundo podendo ser campeão, né? Ainda. E na primeira partida, o Osasco ganhou do Blumenau por 59-56. E para ser campeão, o Osasco precisava de uma vitória do Santos, dos donos da casa. E o Santos era muito curioso, porque se o Santos vencesse, o Cruzeiro já não tinha mais chance, tá? Com o resultado do Osasco, o Cruzeiro já não tinha chance. E o Santos, se ganhasse, seria campeão, se perdesse, seria a lanterna do grupo. Que coisa. Muito, muito curioso. E no final das contas deu Cruzeiro por 70-69, no finalzinho vitória ali do Cabuloso, e quem invadiu a quadra foi Osasco, né? Porque com esse resultado Osasco foi campeão. E aí ficou Osasco em primeiro, Cruzeiro em segundo, Blumenau em terceiro e o Santos em quarto, né? Em quarto lugar, em último, que a gente diz, né? Em último do quadrangular final, não em último do Campeonato Brasileiro da CBB. Então, finalmente a Coruja, né, Fábio, que, poxa, tá aí há tantos anos disputando o Campeonato Paulista, disputando também o Campeonato Brasileiro da CBB, a segunda divisão do basquete brasileiro, e muitas vezes consegue até alguns nomes interessantes, algumas partidas chatas, vira e mexe, tira uma vitória aqui e ali de times que jogam NBB, por exemplo, e nunca tinha vencido. Dessa vez, tirando jogos regionais, etc., mas desses torneios de elite, desta vez a Osasco conseguiu finalmente o triunfo, né? Além disso, o Osasco terminou com o MVP da competição, né? O alarmador Jamir Moultrie, com média de 18 pontos, foi o MVP da competição. O quinteto ideal foi composto por Lucas Lima, armador aquele, tá, com várias passagens no NBB, Lucas Lima do Blumenau, tá? Jeanzinho do Osasco, ex-Franca e São José, foi contratado pelo Bauru, mas não chegou a jogar na temporada passada. O ala foi o Marvin Coleman do Cruzeiro, e os pivôs, o Dida, aquele do Santos, e o Átila do Santos, aquele do Osasco. O MVP não fez parte do quinteto ideal, tá? Também tem esse fato aí. Oi? É o quê? O MVP não fez parte do quinteto ideal. Mas... tá. É isso. Além disso, né, os prêmios individuais da competição, vamos seguir, né, porque tá escrito aqui. O melhor técnico foi o Geraldes do Osasco, né, também já de longa carreira. O maior garçom foi o Gaston Bertoga, do Praia Clube, né, que não chegou ao Final Four, mas ele foi o líder em assistências na competição. O maior reboteiro foi o Átila dos Santos,
do Osasco. O cestinha foi o Anthony Harris, o ala da Liga Sorocabana. O prêmio de revelação ficou com o Manaus, o jogador do Blumenau, e o MVP ficou com o Jamir Moultrie, que não estava no quinteto ideal. Mas é isso aí, Fábio. Agora, a grande questão é a seguinte, né? O que vai ser dos times que disputaram o Campeonato Brasileiro da SBB? O que vai ser desta competição, né? Uma vez que a pleitear a NBB, o Osasco não pode, né? Porque não vai disputar a próxima LDB. Diferente do Cruzeiro, por exemplo, que, ao que tudo indica, deve tentar uma vaga no próximo NBB, não é certo ainda, deve tentar uma vaga no próximo NBB. Vale lembrar que a NBB já teve um inchaço aí de 19 times, tem Rio Claro e Campo Mourão que estão no limite de perder a franquia caso não voltem com as atividades profissionais, tem o Cruzeiro querendo entrar, então tem muita coisa para acontecer. Fato é que o Osasco não pode, mas tem o provável retorno da Liga Ouro aí pela frente, tem o Campeonato Paulista a partir de agosto, então o futuro tá um pouco incerto, por enquanto, Osasco aí celebrando o seu grande título nos últimos anos. Parabéns ao Osasco aí, esse título de campeão do Brasileiro CBB. Por falar em CBB, vamos falar das seleções de base do Brasil. Primeiro do time masculino do Sub-18, que terminou a Copa América na 5ª colocação. Tudo começou ali com uma derrota para Belize, que o pessoal não estava muito contando com isso. E aí depois acabou se complicando, né, na reta final ali, não conseguiu avançar para a fase final, mas terminou no 5º lugar. Pois é, né, como é que funcionava essa Copa América? A gente já tinha falado antes dela começar, né? Eram 2 grupos de 4 que todo mundo classificava para a segunda fase. Então a primeira fase era só para definição das posições e depois confronto de primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo e por aí vai. Semifinal, final, quarta de final, semifinal e final. Quem avançasse para a semifinal, né, ou seja, os 4 primeiros da Copa América Sub-18, ganhariam vaga para o Mundial Sub-19, que vai ser disputado ano que vem. Então, acompanha, né, o Sub-18 esse ano, o Sub-19 ano que vem, só para ficar mais claro possível. Sim. E o Brasil precisava muito, né, de ficar em quarto para conseguir essa vaga e dar seguimento ao desenvolvimento dessa geração, que é uma boa geração do basquete masculino, mas infelizmente o Brasil não conseguiu e acabou terminando em 5º. O grupo brasileiro na primeira fase era Brasil, Belize, Argentina e Estados Unidos. O Brasil, como você disse, começou perdendo para Belize e era um jogo que ninguém contava a derrota realmente. Só que a partir do momento que o jogo começou, a gente entendeu porque o Brasil perdeu, né? A seleção de Belize acabou assim. Cara, a seleção de Belize não tem nenhuma tradição, tá? Mas tem 2 caras ali que são incríveis. O primeiro é o Romeo Langford, que ele foi o MVP do Basketball Without Borders, o evento com os principais prospectos das Américas, que foi aqui no Brasil, inclusive, semanas atrás, a gente inclusive mencionou nos nossos podcasts, e o MVP deles é de Belize, jogou contra o Brasil, jogou muito bem, e o outro era o Mosley, um pivô que já está acertado com a Universidade de Vila Nova, nos Estados Unidos, que é uma das principais do basquete universitário norte-americano. O cara é um monstro, e a gente não estava esperando, simplesmente isso, né? Foi uma derrota que não estava nos planos, mas que vendo o jogo você entende, sabe? Eles realmente eram superiores, mas terminou só com essa vitória, Belize. Foi a única vitória que eles tiveram o campeonato inteiro contra o Brasil. Ferraram com nós. Não, mas isso porque eles entregaram o jogo para a Argentina, né? Para enfrentar a República Dominicana. Eles puderam forçar o seu próprio cruzamento e deu errado, porque eles perderam para a República Dominicana e ficaram sem a vaga. Pois é. Mas, enfim, o Brasil começou com essa derrota inesperada para Belize, depois ganhou da Argentina, numa partida muito boa da seleção brasileira, fez um bom jogo contra os Estados Unidos, mas Estados Unidos, né, não tinha o que fazer, e perdemos. E aí, nas quartas de final, a gente enfrentou o Canadá, e a gente começou muito mal mesmo, assim. O Canadá abriu, acho que 15-0, se não me engano, e o Brasil correu atrás, passou à frente no último período, mas aí tomou a virada na reta final, desesperou um pouco ali nos ataques, não teve a consistência necessária para confirmar a vitória e acabou caindo ali nas quartas de final. O campeonato continuou, né, para as definições das últimas vagas, e aí o Brasil ganhou
as suas outras partidas, ganhou da Venezuela no último jogo para definir a quinta posição, inclusive. Vitória interessante, porque a Venezuela bateu a gente no Sul-Americano ano passado, né? Então foi uma boa vitória para o Brasil, mas que, para termos de Mundial, não servia tanto, Fábio. Eu achei assim, mais uma vez, é uma competição de base brasileira com um planejamento bem atribulado. Vale lembrar que quem fez essa convocação foi o Bruno Savignani. Ele era o técnico da seleção, era para ser o técnico da seleção sub-18, e lembraram no meio do caminho, nos últimos meses, que ele estava nos playoffs da Leb Ouro, e que o calendário ia bater, e por causa disso ele não foi para a Copa América de base. E aí no seu lugar foi o Rodrigo, o Rodrigo da Silva, técnico do União Corinthians, Demetrios foi auxiliar, fizeram o possível diante de uma convocação que não era dele, com 10 dias de preparação de novo, o mesmo erro do ano passado foi cometido, preparação curtíssima mais uma vez. Gente, a Argentina já tá treinando pro Sub-17 do ano que vem, tá? Tipo, agora. E o Brasil teve 10 dias de treino com essa seleção, e mesmo assim a gente ganhou deles, né? A gente ganhou da Argentina. Então, mais uma vez, preparação muito curta, era muito nítido como que o Rodrigo tava conhecendo o time ali, mudando coisas. Isso é inegável, ele tentou. O Rodrigo tentou, a comissão foi mudando coisas, posições dos jogadores, estratégias diferentes ao longo da competição, que foi disputada na Argentina, inclusive, em Buenos Aires, e o Brasil ali acabou não conseguindo, né? Foram 3 vitórias, 3 derrotas. O Brasil ganhou de Porto Rico também, né? Depois de perder para o Canadá, ganhou de Porto Rico e ganhou da Venezuela. E o Brasil tinha uma seleção, Fábio, que assim, era uma seleção muito boa, era uma geração melhor que a anterior, a meu ver, tá, que era a geração do Reinan, tá, essa geração era melhor, e você tinha ali nesse plantel nomes como o Enrico Bório, que tá lá fora, e o Pedro Pastre, que tá na Itália. O Enrico Bório tá nos Estados Unidos, o Pedro Pastre tá na Itália, que foram abaixo, bem abaixo do esperado, principalmente o Pedro Pastre. Esse aí, cara, foi estranho ver ele jogar, foi bem estranho ver ele jogar, porque ele que era para ser o nosso ala, pontuador, matador, cestinha, cara, ele errou tudo. Ele errou tudo que ele tentou, assim, não só arremesso, passe, decisões, no ataque e na defesa. Ele fez uma Copa América tenebrosa, muito esquisita, inclusive. O Enrico Bório era, de fato, o melhor jogador que a gente tinha, mas falhava em algumas decisões ofensivas, fugiu é errado, mas podia ter usado um pouco mais o jogo físico em diversos momentos, que ele tinha para bater de frente contra adversários do mesmo tamanho ou até maiores, e a gente não viu isso. Ficou um pouco abaixo. O Junior Kem, né, que é o nosso suíço brasileiro, que joga na França, ele é uma máquina defensiva, é incrível ver esse cara defendendo, é impossível ver o jogo dele e não pensar no Alex Garcia com 20 e poucos anos. É esse o nível, tá? Ele é muito bom. Ofensivamente, ele é um pouco... vai muita força bruta, ele precisa melhorar esse seu chute, principalmente de fora. Quando cai, ele é uma máquina, quando não cai, ele fica meio travado e tem um volume muito alto. Acabou se complicando em alguns momentos, mas fez um bom torneio. O Patrick Otey também, vindo do banco, ele que está nos Estados Unidos, foi muito bem, então fez um bom pré-olímpico. E, principalmente, né, Matias dos Santos, Matias Alessandro dos Santos, o filho do Chilton, que joga na Espanha, ele é muito bom, Fábio. Ele é muito bom. Ele acabou sendo o nosso principal nome. Eu falei do Enrico Bório, né? O Enrico Bório era o nosso a nossa principal esperança, né? Mas o Matias, mesmo sendo sub-16, jogando entre o sub-18, foi muito bem. Muito, muito bem. A noção que ele tem é incrível. Ele ataca de todos os jeitos possíveis. Ele defende muito bem também. Ele tem um tempo de bola muito bom. Claro, o chute podia melhorar? Podia, tá? A parte defensiva também, eventualmente... Tempo, até podia, né? Um pouco de imposição. Mas esse é o ponto, tem tempo. Ele consegue se destacar no sub-18. Não é que ele joga o sub-18, ele se destaca no sub-18, sendo o sub-16. Ele e o João Gluck, né, o ala pivô que tá na Espanha, tá no Múrcia. O João Gluck jogou pouco, né? Mas gostei até do que eu vi dele. Os dois são sub-16, então os dois seguem o ciclo de jogar o Sul-Americano sub-17 ano que vem, o Copa América Sub-18 em 2026 e classificando o Mundial Sub-19 em 2027. Os pivôs também eu gostei, principalmente do Gustavo Guimarães, e os armadores
foram um pouco inconstantes. Tanto o Taylor quanto o Jamelão foram um pouquinho inconstantes. Mas, no geral, Fábio, eu achei que foi uma boa seleção, que sentiu muito a falta do Pedro Pastre e do Bório. E aí, por uma desatenção contra a Belize, porque o jogo foi pau a pau até o final, o Brasil acabou sofrendo ali. Contra o Canadá, não teve um bom fechamento de jogo. É uma boa seleção, tá? Você ir mal no mundo, não classificar para o Mundial não é bom, né? Porque você perde em intercâmbio, você perde em preparação, mas não é o fim do mundo total também, né? É pior quando a gente vê os motivos que isso aconteceu, né? A preparação falha, problemas, mudança de técnico em cima da hora, isso tudo que mostra que o basquete brasileiro não sai do lugar. Que a gente anda, nada, e continua morrendo na praia pelos motivos de sempre, né? Falta de preparação, falta de gestão e tudo mais. Pensando nos nomes, né, na geração, a gente tem bons prospectos, um futuro para vários desses jogadores bem interessante, 10 dos 12 jogando fora do Brasil já, então, pelos nomes a gente pode se animar um pouquinho, por todo o entorno, não. Acho que é esse o ponto. O Matias, né, o Alessandro, foi tão bem que ele foi convidado pelo Petrovic para integrar os treinamentos em Blumenau da seleção principal, que vai jogar o Pré-Olímpico agora. Então, o Sub-16, que se destacou no Sub-18, já treina com a principal. Isso o Petrovic faz bastante, ele fez isso com o Didi, com o Gui Santos, com o Iago. Eles eram mais velhos até do que o Matias, é bom a gente sempre lembrar isso. O Matias é diferente, é um prospecto diferente, tá? A expectativa dele é mais alta até do que esses jogadores que eu falei, e ele já tá treinando lá em Blumenau com a seleção principal. Importante também essa preparação. Pô, bem legal mesmo. E agora a gente segue falando, né, de Copa América Sub-18, agora de outro naipe, né, no naipe feminino, que vai acontecer no dia 17, né? Começa o torneio no dia 17, o Brasil, que está no grupo B, vai enfrentar México, Estados Unidos e Porto Rico. Teve agora, né, definiu as suas 12 atletas que vão, né, para Colômbia. Vai acontecer lá em Bucaramanga, né, a competição. E vamos lá, vamos trazer aqui os nomes da seleção sub-18 do feminino. As armadoras, a Micaele do Catanduva e a Micaela do Corinthians Espere. As alas tem a Maria Clara do Bax Catanduva também, junto com a Ana Júlia Krause do César Araquara, a Isa Chamorro do Catanduva e a Nicole do Itatiba, junto com a Ayla McDowell do Cypress Springs dos Estados Unidos. É um nome bem brasileiro, viu, da Ayla McDowell. E... ela é filha de brasileira, mãe brasileira e pai americano, né? Por isso. Inclusive, antes até de continuar a convocação, isso é um ponto que a CBB dormiu muito no ponto em anos atrás, né? Eu falei ponto 2 vezes, né? Mas é uma questão que a CBB dormiu muito no ponto em anos atrás, os irmãos da Silva, inclusive, são um grande exemplo disso, mas que agora esse mapeamento de atletas que podem ter a nacionalidade brasileira está sendo feito de uma maneira mais interessante. Então a gente tem o Patrick Otey e o Junior Ken, tivemos, né, no masculino, e agora a Ayla McDowell no feminino também. São nomes que que a gente poderia perder para outras seleções. A Ayla McDowell é muito bem cotada para drafts, né, para daqui a alguns anos. Eu esqueci, acho que é 2 ou 3 anos o dela, não lembro agora. Mas é muito bem cotada e podia defender os Estados Unidos, por exemplo. Não vai defender o Brasil. Então isso sim, a CBB está fazendo uma prospecção bem legal. Completando aí o time de pivôs, tem a Manuela do Central Point Academy, dos Estados Unidos, a Alexia Dagba do César Araquara, a Brenda Gabriele do São José, a Esther Ubaca do Corinthians e a Heloísa Carreira da AMG Academy, também lá dos Estados Unidos. Muito legal, é uma seleção com vários nomes que já rodam no adulto, principalmente as que jogam aqui no Brasil, né? Então a gente tem a Micaele, a Micaela, a Maria Clara, a Ana Júlia, a Isabela, várias que já rodam por aqui. Você tem a Ayla McDowell, na verdade é a seleção que foi campeã do Sul-Americano Sub-17 no passado, né? A gente foi campeão invicto e agora a gente enfrenta, né, nomes, seleções fortes também, Estados Unidos, Porto Rico, Canadá, etc.
Então é um torneio mais difícil do que o Sul-Americano, mas o Brasil tem um bom time, um time que roda no adulto, que já é algo que faz muita diferença nessa categoria, com a adição da Ayla McDowell, que dispensa apresentações. Então é um Brasil que tem tudo sim, Fábio, para conseguir a vaga para o Mundial Sub-19 ano que vem. Regulamento mesmo, tá? A primeira fase é para definir posições para o chaveamento das quartas, depois semifinal. A gente tem que vencer as quartas de final. A gente pode perder tudo. As 3 primeiras partidas na primeira fase a gente pode perder. Se a gente ganhar as quartas de final, estamos dentro do Mundial. É isso que interessa. Esses regulamentos são bem legais. Foi. E agora a gente vai pro NBB, Guanás. Enfim, né, vamos aqui falar das finais do NBB. Na última edição eu falei da vitória no jogo 1, né, do Franca sobre o Flamengo, e depois, jogando no Pedrocão, o Flamengo devolveu, né, venceu por 76-68 e empatou a série, e depois o Franca conseguiu aí acabar, né, com esse negócio dos visitantes vencendo sempre, e venceu o Flamengo por 81-73. Tá sendo mais equilibrado do que você esperava? Tá, na verdade não. Eu esperava um equilíbrio, mas eu esperava que o Flamengo tivesse um pouquinho superior que o Franca. Eu até falei, né, que o Flamengo era favorito na minha análise. Eu esperava um Flamengo mais consistente, né, do que o Franca, e a gente não tá vendo isso. Tá? Nesse jogo 2, o Flamengo corrigiu alguns pontos, principalmente defensivos, e no ataque liberou mais o Gui Deodato para jogar. O Scott Machado fez o Devon Scott, perdão, fez a primeira etapa muito forte. No primeiro tempo ele dominou Márcio e Lucas Dias e Wesley. E o Flamengo parecia que tinha encontrado algumas respostas no jogo 2. Né? Foi 23 pontos do Gui Deodato, o Scott Machado foi muito, muito bem lá embaixo. Devon Scott. Devon Scott, perdão, de novo, né? Tô confundindo. Flamengo parecendo... tem que... dois Scott no mesmo time é difícil, né? Pois é. O Devon Scott foi muito bem lá embaixo, o Coelho do perímetro foi muito bem também. Era um Flamengo que jogava mais solto, principalmente porque conseguia ter uma defesa mais interessante. Era um Flamengo que modificou também a forma de atacar, né? Modificou também a movimentação ofensiva, né? Que foi muito travada no primeiro jogo. O Gustavinho modificou o sistema de, ao invés de você ir até o final em uma jogada específica, deu mais liberdade para os atletas lerem as jogadas ali como de acordo com o que cada lance pedia. Isso foi mais interessante no jogo 2. Foi um Flamengo bem mais solto, um Flamengo bem mais interessante, um Flamengo de fato dominante, que chegou até, Fábio, a abrir uma diferença contra o Franca de 15 pontos ali perto do intervalo. Né? No último período ainda abriu uma diferença de 11, então foi bem superior mesmo ao Franca, que não conseguia ter, né, principalmente o Lucas Dias em boas condições, fez 5 pontos no segundo jogo apenas. Pois né? O primeiro tempo do Flamengo, principalmente, foi muito dominante, né? O Franca ainda conseguiu encontrar algumas alternativas ali com o David Jackson, né, buscando o jogo, o Scala, o próprio Rincon no quarto período ali, para tentar recuperar o problema ali no jogo 2. Só que a vantagem construída ali do Flamengo, né, foi providencial, né, para garantir esse triunfo, né, e como você falou, né, essa presença do Devon Scott ali no garrafão, né, ajudou muito a equipe do Flamengo. E me leva também a questionar qual é a situação na rotação de Mike e Olivinha. Principalmente do Mike, que nas últimas séries tem sido mais utilizado, né, tendo um pouco mais de espaço. E é um cara que pode, inclusive, dividir ali com o Devon Scott essa presença de garrafão que, contra o SESI, que tem o Márcio, que tem o Lucas Dias, é muito necessário. Senão os caras sobram, né, lá dentro do garrafão. Então, a presença do Devon Scott foi fundamental ali no jogo 2, né, pro Flamengo conseguir essa vitória, garantir o empate, né, fazer 1-1 na série.
Não, com toda certeza, né? E parecia que a gente teria um restante de série mais equilibrada. E a gente até no jogo 3, né? Por mais que o placar do 81-73 mostre uma vantagem até relevante para a Franca, mas foi um jogo que os times alternaram muito de liderança, né? Esse sim, no jogo 3, foi essa partida mais equilibrada que a gente esperava. Foram, ó, só para você ter uma ideia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alternâncias da liderança no jogo 3, realmente bem mais equilibrado. O Lucas Dias conseguiu corrigir a atuação, o Franco conseguiu corrigir a atuação do Lucas Dias, né? Ele fez ali 18 pontos, o Wesley fez 16, o Devon Scott não conseguiu ter o mesmo nível de dominância que teve anteriormente. Gabriel Jaú foi muito bem, mas principalmente no perímetro, né, com 5 de 9. Lá embaixo ele fez apenas uma cesta. Então, pelo menos na questão da pontuação, o Gabriel Jaú foi muito mais efetivo de fora. Só que é um jogo, né, Fábio, que a gente pode falar o que a gente quiser do que aconteceu dentro de quadra, que não tem como negar toda a polêmica que teve no final da arbitragem, né? O Flamengo saiu reclamando muito com os últimos 5 minutos da arbitragem, fez uma nota oficial em que listava uma série de situações em que o Flamengo teria sido prejudicado pelo trio de arbitragem nos 5 minutos finais de jogo, certo? Particularmente eu discordo da grande maioria que eles citaram, mas o grande episódio de toda essa final foi ali nos últimos segundos, né, Fábio? Tô até pegando aqui a minutagem certinho. Foi ali nos últimos segundos, numa reposição de bola do Franca. O Scala tem uma trombada com o Gabriel Jaú. A arbitragem marca a falta antidesportiva do Gabriel Jaú. E com isso, o Gabriel Jaú foi ejetado, o Gustavinho ficou irado, cometeu falta técnica, foi a segunda dele, foi ejetado da partida. Franca vencia por 3, e aí teve o lance livre mais a posse, a vantagem aumentou para 4 e posteriormente para 8 pontos, e Franca saiu com a vitória. O Flamengo alegava que não deveria ter sido falta antidesportiva, o que eu concordo, eu não daria falta antidesportiva no Jaú também. Bem exagerado. Teria sido muito bem exagerado, e teria sido muito prejudicado nessa reta final, assim como alguns outros lances que teriam impedido uma reação rubro-negra no último período. Em termos de resultado, não há o que se dizer. Tá? O Flamengo estava 3 pontos atrás, a posse era do Franca, então o Flamengo teria que roubar a bola ou torcer para Franca errar lance livre, fazer 3 pontos e segurar mais uma posse na defesa ainda. Podia acontecer, podia, tá? Mas nada garantia, então não falaremos aqui de resultado, e sim de como tá complicado o nível da arbitragem, né? E aí é um problema, porque não é só no Brasil. A arbitragem da NBA é muito criticada, a arbitragem da Euroliga também é criticadíssima. Eu acho que o basquete evoluiu de tal maneira nas últimas 2 décadas, principalmente em termos de velocidade, e a arbitragem não acompanhou, né, tal evolução, e o nível, a sensação que a gente tem é que o nível cai muito. E isso é uma crise mundial. Isso é uma crise mundial, que no Brasil não é diferente. O que chama atenção aqui no Brasil é que a gente não parece estar se movimentando para ver isso mudar, né? Isso é o que mais assusta. São os mesmos nomes, os mesmos problemas sempre, né? O instant replay muitas vezes usado como muleta, e nesse jogo, inclusive, foi usado de maneira errada, porque deram um desafio para Franca que Franca nem tinha mais direito. Então, não é possível ficar satisfeito com o que vemos em termos de arbitragem. Mas, por outro lado, não dá para achar que isso é uma jabuticaba, né? Não é um problema só nosso, é um problema mundial, mas que a gente não vê movimentação para que isso melhore aqui no Brasil. É aquela coisa, né? Não é um problema só nosso, mas a gente não faz nada para resolver, né? Então, esse exato. que é o problema. Não move uma palha, né? O meu medo maior também é complacência e até mesmo uma passação de pano, né, que acontece em muitas ocasiões, né? Lógico que é importante você proteger ali o árbitro, né? Não trazer para algo no pessoal, mas assim,
você tem que tomar muito cuidado, né? Também com as equipes, com a torcida também que tá envolvida no jogo, né? Porque é um cenário que a gente já está vendo em várias ocasiões isso acontecer, né? E é lógico que a gente não vê do lado contrário, né? Nesse caso da Liga Nacional, né? Nenhuma atuação para conter isso, e até em alguns casos falando que não teve erro, falando que não teve nenhum problema, né? E isso para mim é o pior das coisas que acontece, né? Além de não assumir o erro, é negar o erro, e aí fica difícil. Porque NBA, por exemplo, tem o relatório final, né, o Last 2 Minutes Report, né, que eles chamam, relatório final dos últimos 2 minutos de cada partida, que eles sempre divulgam, e eles falam, ó, erramos aqui, acertamos aqui e tal. Eles assumem os próprios erros, né. Teve até uma partida que deu muita polêmica lá nos Estados Unidos também, deu nota de um dos times reclamando, né, reclamações formais à liga, que foi uma partida entre o Sixers e o Knicks, na NBA, que foi um lance de último segundo, né? Um jogador do Knicks, antes de... o Knicks roubou uma bola e fez um chute de 3 pontos que deu a vitória para eles no último segundo, e foi falta, roubo de bola, né? Então, foi um lance que, de fato, definiu o placar da partida, e a NBA falou, ó, erramos, aqui a gente não tem nem isso, tá? Novamente, nesse caso específico, não dá pra gente falar de resultado, o mais provável era que Franca vencesse, tá? Porque Franca tava na frente, então não há o que se dizer nesse caso, mas Flamengo também inflamou a situação pro último jogo, né? Tivemos jogadores criticando e postando meme, postando indireta em redes sociais após o jogo, falando que o jogo foi manipulado, que o jogo foi roubado, operado, só o adjetivo que você quiser. Meteram uns John Textor aí. Também. E aí, só que assim, qual que é o problema? O Flamengo fala muito disso. E aí, quando o problema é de verdade, né, você fala, pô, agora é sério. Porque isso aconteceu muito contra o Bauru na semifinal. Gustavinho deu entrevista falando que o Bauru tava querendo criar um clima para o Flamengo ganhou todos os jogos de 30 pontos. Sabe? E ainda não teve jogador sendo expulso depois de agredir o Jeremy. Aqui, numa das reclamações do Flamengo, foi uma falta que o Scott Machado teria sofrido, que segundos antes o Scott Machado anda com a bola. Então, assim, tomar um pouquinho de cuidado com a reclamação também, porque se reclamar de tudo, é a história do Pedro Lobo, né? Você reclama de tudo, quando é de verdade, você não tem crédito. Né? Então, foi um erro sim, tá? Não, na meu ver, não foi falta antidesportiva do Jaú. Claro, é uma falta possível de ser marcada, tanto é que ainda tinha instant replay, não é que tá totalmente fora da regra também, mas eu achei que foi um rigor ali completamente fora da casinha do arbitragem. Mas é tudo muito errado, né? É tudo meio torto no final das contas. E eu também tô percebendo muito, Guanais, o excesso da utilização do instant replay, né? Que era algo que era meio que esporádico para tirar algumas dúvidas, agora quase todas as situações um pouquinho mais ali divergentes já tem o instant replay sendo utilizado, né? E isso trava o jogo, né? Pica muito o jogo. Isso que eu ia falar. Isso pica muito o jogo, isso trava o ritmo de jogo, mas eu ainda prefiro isso do que marcação errada. Né? Então, assim, não sou partidário do fim do instant replay, muito longe disso, mas talvez de uma utilização mais célere e mais... Porque, sei lá, às vezes a arbitragem se reúne, aí depois de 30 segundos, 1 minuto de conversa, vai pro instant replay, quebra muito o ritmo, realmente. Trava o sistema. Em termos de ritmo de jogo, entretenimento, é ruim, para as transmissões é ruim, é algo que precisa ser modificado realmente. Mas, se for para um correto cumprimento da regra, é ótimo. Uma coisa que a gente podia mudar até no instant replay, e aí eu tô divagando já, tá, gente? Saindo até um pouquinho do tema, é aquela questão de você ir para o instant replay e perceber algo diferente do analisado, do desafio. Por exemplo, o desafio para ver se a bola saiu ou não, num lance que teve falta não marcada, né? Isso é algo que em situações muito específicas,
Isso aconteceu no pré-olímpico. No pré-olímpico, não, perdão, na Copa América, no jogo do Brasil contra o Belize. Foi um lance que eles foram ver de qual jogador tinha dado o último toque na bola antes dela sair. Só que tinha acontecido uma falta do jogador de Belize no brasileiro, no Henrico Bório. E era para ser falta para o Brasil ser cobrado. Só que a falta não foi marcada, o instant replay foi para ver o último toque foi do brasileiro, a posse foi do jogador de Belize. Né? A WNBA teve uma solução interessante para isso, né? Em situações assim, eles dão a posse no caso, dariam a posse para o Brasil sem a marcação da falta. Né? É uma situação específica que você acaba dando a posse para o time que seria prejudicado caso esse dispositivo não existisse. É o que poderia acontecer aqui no Brasil, não foi o caso nessa, mas foi só algo que, como eu não participei do episódio passado, eu tinha marcado de falar e não pude. É a compensação no instant replay agora também. Mas porque fica uma situação muito ruim, porque você vai pro instant replay, você vê que foi falta, só que você não pode, pela regra, marcar aquela falta. E que isso? Que coisa mais ridícula. Você tá vendo que foi falta, juiz fica com aquela cara de tacho, porque eles veem que erraram, mas não pode corrigir. Né? Então, é uma maneira de você corrigir e não prejudicar muito outro time pelo que foi marcado durante o jogo corrido. Não vai precisar dar aquela falta de ataque marota, né? Mas às vezes não tem tempo pra isso, né? Esse é o ponto, às vezes não adianta. Também, né? Também. Né? É a pior opção possível você compensar contra a falta. Mas não vou falar que não acontece, né? E, Guanais, tem... agora a gente tem... Assim, no próximo podcast a gente já vai ter o campeão do NBB. Seja no jogo 4, que acontece no Maracanãzinho nesta quinta-feira, seja no jogo 5º, jogo 4º, jogo 5º, que acontece também novamente no Maracanãzinho no sábado. Tem, é lógico, essa questão de transformar, né, o Maracanãzinho no inferno, né, pra arbitragem, pro César e Franca. Mas como é que você vê, né, no geral, essa série? O Franca chega tendo a necessidade, assim como estava, né, antes, né, do início das finais, de seguir, né, conseguir vitórias jogando fora de casa. Então, o Franca, ele chega com moral, né? Ele chega com força porque também jogou melhor que o Flamengo, tá? No jogo 1 e 3. Foram vitórias não só no placar, foram vitórias de desempenho também. O Flamengo não conseguiu encontrar os espaços e as respostas necessárias para as dificuldades que Franca impôs. E você pega um Flamengo que está com um Gui Deodato inconstante, que está com o Scott Machado que não consegue jogar direito, não consegue ter impacto e volume ofensivo, um Didi também extremamente inconstante, Didi não consegue pontuar, é impressionante, é um Flamengo que está sofrendo muito, é um Flamengo que está com muita dificuldade realmente de jogar, é um Flamengo de um elenco grande que não consegue mais rodar todo mundo, né, porque o desempenho cai. Isso é algo que a gente não via no Flamengo nos outros momentos dessa temporada. Claro, um Didi inconstante, sim, um Gui Deodato, um Scott Machado, principalmente, a gente já tinha mencionado em outras oportunidades, mas era um time que rodava mais, né? O Mike e o Olivinha tinham mais espaço na rotação, não tá rolando agora nessa final, e o Flamengo tá precisando jogar muito com o Jaú e Devon Scott apenas, né, entre os mais altos, ora os dois juntos, ora apenas um dos dois. Mike e Olivinha pouquíssimos utilizados, e os demais, né, são jogadores de complemento de treino, né, Mota, Gueiros, Leone, etc. Então, o Flamengo que tá batendo numa parede, né, e mesmo conseguindo tirar pontuação, tirar volume do Lucas Dias, está sofrendo com o Wesley, está sofrendo com o David Jackson, eventualmente com o Rincon também. São dois times que chegam para essa reta final no Rio de Janeiro com problemas, tá? Mas eu vejo um Franca um pouquinho mais inteiro, um pouquinho mais seguro do que pode fazer para conter esse Flamengo
que em tese teria muitas armas, até mais armas, adultas inclusive, para pegar esse Franca. Claro, os jogos são no Rio, a torcida deve encher, principalmente se chegar no jogo 5, né, porque aí o jogo seria no sábado, se o jogo ser quinta, 6 horas da tarde, bom, qualquer coisinha é motivo lá para não encher ginásio no Rio de Janeiro, infelizmente. Né, talvez ser quinta, 6 horas da tarde seja um desses motivos. Mas se houver jogo 5, né, se o Flamengo vencer o 4 e houver jogo 5, aí sim lota novamente, fica ali entre 7 e 10 mil de ocupação, dependendo das gratuidades, né? E bom, é inegável eu mudar meu palpite e colocar Franca como favorito, tanto pela situação na série, de só precisar vencer mais um jogo, quanto pelo que foi apresentado em Franca. Mas eu torço para algo mais disputado, assim como foi o jogo 3. Pois é, e destacar também essa presença do Wesley, né, que, como você falou, o Flamengo teve ali uma queda de participação, principalmente dos pivôs, né, do Mike, do Olivinha, sobrecarregando o Gabriel Jaú e o Devon Scott, ao passo que o César Franca tinha o Lucas Dias e o Márcio indo muito bem, e o Wesley também cresceu nas finais. O Guilherme também teve alguma participação, né? Lógico que tá meio já na fase de despedida, né, do César Franca, mas teve, principalmente no jogo 3, uma presença importante ali na rotação, e aí você vê a profundidade do César Franca fazendo mais diferença do que a profundidade do Flamengo, né? Pois esse é o ponto. Esse é o ponto realmente, porque Gabriel Jaú foi o grande destaque do Flamengo o ano inteiro, né? O Balbi foi mais ou menos a mesma coisa o ano inteiro. Então, você vê os outros que estão devendo. E o Franca ainda se dá o trabalho de usar super poucos o Júnior e Edu Marília, que são jogadores que entraram muito bem, inclusive nos playoffs do NBB, né? E agora nas finais, claro, quanto mais apertada a situação, mais conciso os elencos se tornam. É assim no basquete do mundo inteiro. Mas Franca ainda tem esses meninos ainda, numa situação específica. E o Flamengo parece que já está esgotando. Né? O Flamengo parece que já está esgotando. Então, vamos ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro. A gente já viu, né, que o fator casa acaba não importando mais tanto assim. E vai ser legal, vai ser bem legal. Quinta-feira, 6 horas da tarde, jogo 4. Se o Flamengo vencer, sábado, às 5 horas ou às 4 horas, não lembro agora, novamente no Rio de Janeiro. É isso aí. E falando também, Guanais, porque sobrou no NBB ali apenas Flamengo e Franca, né? E enquanto isso, o mercado da bola já tá rolando, né? Já tá, com certeza, né? A gente vê times como o São José, como o Corinthians se movimentando bastante, né? O São José, ao que tu indica ali, vai ter na sua armação Ruivo e Buiú no ano que vem, né? No comando do Regis Marrelli, que inclusive comandou o Buiú no Cerrado ano passado. A gente tem a possibilidade fortíssima do Jorginho voltar para o Brasil, aí até para o Franca, né? Até pro ano que vem o Franca deve mudar bastante e talvez o Jorginho volte. O Vasco tá ali renovando, né? Renovou com o Paulite, renovou com o Eugênios, a Unifacisa pegando o Augusto, já também, né, com o Galego lá no comando. Os times vão se mexendo, né, Fábio? Eu não sei, eu não lembro exatamente o que você falou no episódio passado, o que aconteceu nessa semana. Foi uma semana mais fraca de anúncios, né? De anúncio oficial, eu me lembro do Paulistano despedindo do Vitão. Foi isso, né, de oficial apenas? Né, e que a gente até tinha falado, né, dele indo pro Corinthians, né? Pro Corinthians, exato. Eu acho que é isso. A grande questão é que a gente vai ter mais tempo para falar disso quando o NBB terminar. É claro, semana que vem já estaremos com o campeão do NBB definido e já no esquenta ali de pré-olímpico, de Copa América Feminina, mais perto ainda do pré-olímpico. A LBF Playoff já vai estar rolando, mas a gente vai ter mais tempo ao longo das semanas para falar de mercado. Até porque, né, muitos contratos ainda vão até junho, os times ainda estão definindo orçamento, vários deles, e como eu disse também nesse episódio, existe a possibilidade
de outras equipes pleitearem vaga no NBB pro 24-25. Então tem muita coisa ainda para rolar nas próximas semanas. E, claro, Flamengo e Franca, que são os dois principais orçamentos do Brasil, ainda estão em quadra, né? Então, por mais que eles se movimentem nos bastidores, mas as confirmações só acontecem quando suas competições terminarem. E os atletas esperam, inclusive, né? Pra ter essa defesa. É claro, né? Fica na expectativa de uma oferta aqui, uma oferta colar, né? E isso trava os outros times também. Porque se você tem oferta se você tem a possibilidade para o Flamengo e para outros times que já estão eliminados, você espera o Flamengo acabar, né? Para dar a resposta para os respectivos times e ver o que vai acontecer, por exemplo. Então, tá muito cedo ainda. Vambora, Guanais! Vambora! Valeu e já está de volta agora, hein? Depois de uma hora aí, aguentou o fôlego, a dengue não te pega mais. Não, fôlego foi só na Covid. A dengue tá tranquilo. Eu tô agora em processo de recuperação do meu tornozelo, tô usando uma bota imobilizadora, que eu tô numa fase ruim. Você tá ferrado, hein? Né? Pelo amor de Deus. Eu tô até o final de junho com o pé imobilizado e depois começo a fisioterapia porque eu achei que eu sabia jogar bola. Isso aconteceu antes da dengue, né? Mas aí eu machuquei, fiz os exames e não voltei, né, no ortopedista. E que exemplo? Tava levando aquela maneira errada. Aproveitei que eu tava com dengue, com mais tempo, voltei no ortopedista pra ver meu tornozelo e, enfim. Eu tô meio quebrado, assim. Mas isso não me impede de falar, então vamos que vá. Só sobrou isso. Meio Joseph Klimber, né? Vamos que vamos. Falou, Guanais, e falou também a você que nos acompanhou em mais uma edição do podcast Duas Saídas. A gente volta na próxima semana com o campeão do NBB, hein? Forte abraço. É isso aí. Falou!